Agora, de imediato, passamos, então, ao nosso terceiro painel da noite, com o Dr. Ricardo Vogt, que é presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB-RS, julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RS e moderador do Grupo de Estudos em Direito Imobiliário da ESA, Escola Superior da Advocacia da OAB-RS, cujo tema da palestra será Direitos dos Animais em Condomínios Residenciais. Dr. Ricardo Vogt, é sua a palavra. Boa noite a todas e a todos. Uma grande alegria estarmos aqui. Agradeço o convite do presidente Jaime e da nossa membro da comissão também, Cristina. É muito importante a interação nas comissões, né? E sempre quando a nossa comissão de direito imobiliário faz um evento, o evento nunca é só nosso, é sempre das outras comissões. Então isso é uma grande alegria para nós estarmos aqui reunidos com aqui 3 comissões. E essa é a parte fundamental, né, de todo o nosso trabalho. Nosso trabalho de ordem é assim. Eu falo da nossa comissão. Aqui tem a Cris, perdão, a intimidade me faz chamar de Cris, então ela participa também da nossa comissão e faz essa integração. Conclamo os colegas também para que participem da OAB. A Karina falou uma frase que eu acho que ela pegou de mim, né? Que eu sempre falo que o advogado só é completo quando ele participa da OAB. O advogado não é completo se ele não participa. A OAB tem os grupos de estudo, a ESA tem 39 grupos de estudo, eu acho que esse número já está desatualizado, o nosso de direito imobiliário está há 6 anos já, e sempre lotado, né? Do nosso grupo a gente criou uma comissão e que segue firme também. Gente, eu estou ultrajado, né, de Gaudério, porque eu sou o patrão do piquete da OAB do Rio Grande do Sul. Então eu faço o convite a todos e a todas para que participem, venham lá conosco. Que bom que o vídeo não passa a defumação que eu estou aqui, né? Me sinto até constrangido estar na mesa com esse cheiro. E vocês já percebem, pela minha voz, que estou um pouquinho prejudicado, que eu venho respirando fumaça desde agosto com a montagem do piquete. Eu já tenho rinite e só melhorou agora a minha situação. Então eu peço desculpas se a minha voz está ruim e a minha tosse. Eu fui indagado aqui para falar do direito dos animais do condomínio, e é um tema muito grande. E eu tentei condensar minimamente, porque eu já falo bastante ao natural, e o tema é muito grande, então não quero tomar o espaço dos outros colegas. Primeiramente, é bom trazer alguns dados para a gente se situar. O Brasil é o terceiro país no mundo em número de pets. Apenas 140 milhões, para a gente arredondar, 139 milhões e 300 mil bichinhos. Metade, praticamente, dos domicílios do Brasil tem pelo menos um pet. E agora, de uns tempos para cá, e que bom que temos uma nova modalidade familiar, a multiespécie, né? Convivemos com nossos pets e eles fazem parte, sim, da nossa família. E como se enquadram os pets na nossa legislação? Primeiro, falar de alguns outros países. Áustria, Alemanha, Suíça e Holanda, os animais estão numa categoria intermediária entre coisas e pessoas. Já na França e Portugal, determinaram que os animais são seres vivos dotados de personalidade. E no Brasil, a legislação ainda trata eles como coisas. Então aqui nós temos o primeiro problema, né? Os animais são tratados como coisas e que a gente sabe que eles não são. E aqui eu trago a foto do meu pet, né, pequeno pitbull, né, American Staffordshire, que sofre um pouquinho de preconceito, mas é um animal muito dócil. E aí, um problema, e eu trago a minha experiência pessoal aqui. Eu me separei faz anos da minha ex-mulher, e ela é casada hoje em dia. E eu tenho uma guarda com... para trazer isso, né? No meu caso, pessoal, a gente não precisou ir para o judiciário, né? Ela tem a vida dela, eu tenho a minha, e quando precisa do animal, ao invés de deixar ele com um estranho, deixa ele comigo, assim como eu também tenho a liberdade de eu ver o bicho a hora que eu quero, né? Justamente porque a gente sabe que a gente se separou, né? Ela segue a vida dela, eu sigo a minha, está casada novamente, e o animal não tem culpa,
né? Então, a gente conseguiu, aos trancos e barrancos no início, é claro, hoje em dia a gente tem essa convivência. Então, ao vivo, estamos ao vivo e ao vivo temos algumas interferências. Então, a legislação brasileira não evoluiu ainda, né? E os tribunais vêm decidindo, né? Vêm tratando, ainda que não da forma que a gente gostaria, mas uma aplicação na lógica da legislação atinente à guarda compartilhada de crianças e adolescentes nos conflitos que envolvem os animais, os pets. E aí a posição da STJ é simples e muito boa. Sobre a guarda do pet é de que não se enquadra a de filho, mas a parte pode ter o direito de visita. E aí a gente sabe, né? Todo mundo que tem um pet ou que gosta de animais sabe que a gente sente a falta do animal, né? Em que pese a separação, o próprio animal sente a nossa falta também. Então, eu não trouxe aqui para não ficar muito maçante jurisprudências, mas a gente sabe que as jurisprudências têm sido orientadas nesse sentido, de que permite a convivência à parte que dela busca. Então, ainda não pesquisei, mas não achei que no meu caso se aplicava, que de vez em quando eu contribuo com um veterinário, alguma coisa assim, então seria alguma coisa relacionada à pensão. Não achei mesmo, procurei, não achei alguma jurisprudência. No meu caso, né, só para contextualizar, de vez em quando eu pago um veterinário, alguma coisa, uma medicação mais cara que é necessário, enquanto a lei não supre essa carência, né? A gente ou busca o judiciário ou busca amigavelmente. E aí, aqui as questões de condomínio. Eu trouxe um compilado de alguns pontos que eu entendo importantes, são muitos pontos, né? E a gente está aprendendo o tempo todo a questão da convivência dos animais. Você pode, sim, manter o animal no seu apartamento, contanto que a permanência dele não atrapalhe nem coloque em risco a vida de outros moradores, não representa ameaça à saúde do seu próprio animal. E eu trago um ponto importante, né, que aqui é o animal. A gente pode ter qualquer ser vivo, né, um animal, dentro do condomínio, contanto que primeiro ele não seja prejudicado, né, e depois o próprio condomínio. Claro, a gente brinca, criar um cavalo dentro do condomínio. Poxa, não tem como, né? Dentro de um apartamento. Estou falando aqui em condomínios residenciais, né? Então, o primeiro ponto que se olha é justamente isso aí. É ver a saúde do animal e depois, claro, né, do condomínio. Ou junto, um e outro. Nenhum condomínio, e isso é uma coisa importante, né? Porque é um mito que a gente tem que... mas a convenção diz o seguinte: não, rasga a convenção. Convenção do condomínio é lei quando ela não é contra a lei. Então, a convenção de condomínio é fundamental, em que pese muitas são muito mal redigidas, infelizmente, né? Os condomínios novos têm uma convenção que é feita pela própria incorporadora, né? Mas essas já são um pouco mais modernas, mas vemos convenções que não permitem pets, e isso é contra a Constituição Federal e contra o Código Civil. Então, é bom que se saiba que não pode proibir pets, claro, né, respeitando esse primeiro ponto que eu trouxe aqui, que é da saúde. E aí um ponto, né? Eu tenho um American Staffordshire, né? Mas ele não se enquadraria na teoria desse ponto aqui. Cães dóceis, que não representam perigo a terceiros, não precisam usar focinheira, né? Em que pese tem muito... Eu falo aqui de cães, né, porque é mais natural o uso de focinheira em cães, né? Então, em que pese alguns cachorrinhos menores sejam muito mais nervosos e tenham comportamentos assim, não é necessário, até porque desrespeita a dignidade do próprio animal. E assim, visitas, né? E hoje em dia a gente tem o animal como um membro da nossa família, né? Um filho, e como o tenente-coronel falou, muitas vezes a gente até humaniza demais o animal, e aqui não é nenhuma crítica, eu acho que cada um sabe o seu limite, né? E tem esse grande problema, condomínios que proíbem a entrada de animal. Isso é um constrangimento ilegal, claro que às vezes não consegue ser resolvido na hora, né? Enfim, barram a entrada do animal, mas os animais visitantes devem seguir as mesmas regras daqueles que vivem no local. E aí aqui um ponto bem importante, né, que é o elevador. O elevador é a questão, né, que muitos condomínios, enfim, proibiram a utilização deles, né? Alguns ainda mandam para o elevador de serviço. Eu considero isso discutível, muito discutível, aliás, né, porque o cão ou o pet
ele é considerado um membro da família, então eu entendo que dificilmente o animal vai fazer necessidades ou sujeira que um ser humano não faria dentro do elevador, porque o elevador é rapidinho, a não sei que seja uma questão de emergência, né? Então, para deixar bem claro que é proibido, pelo simples direito de ir e vir, proibir o animal de usar o elevador. E aqui, né, além disso, eu até tinha uma foto aqui para ilustrar isso aí que, como eu tenho o American Staffordshire, que Pitbull é um termo genérico para cachorro. Pitbull de verdade não existe. Existe Pitbull alguma coisa, né? American Pitbull, enfim, esse que eu tenho é o American Staffordshire Terrier. Não, Terrier não, American Staffordshire. Então, assim, tinha algumas vezes, por exemplo, que eu estava no elevador e aí o pessoal se assustava. Aí eu pegava esse cachorro no colo, um cachorro de 45 quilos, né? Hoje em dia ele está um pouquinho mais obeso, que ele foi castrado, né? Enfim, mas é um constrangimento. Imagina uma pessoa que tem alguma debilidade, você obrigar, não, entra no elevador ou vai de escada e carrega ele no colo, né? Isso é um constrangimento ilegal e até força a pessoa a uma coisa que o próprio corpo dela não permite. E outra, cachorro de grande porte como o meu, não é bom pegar no colo, machuca muito a coluna deles, principalmente o quadril, então não é bom pegar no colo, e ainda um cachorro pesado, né? Às vezes arranha, o cachorro se assusta, enfim, então não é permitido. Aqui, novamente, a questão das escadas, né? Então, não pode de elevador, vai de escadas. Aí a gente imagina agora que os prédios estão cada vez mais verticais, e aí mandar a pessoa subir de escada, andares e andares com animal, né? Então, novamente, pode-se utilizar o elevador, e o que a gente sempre recomenda, neste caso, é manter o cão, no caso, o mais próximo possível de você, né? Para evitar constrangimentos, enfim, para evitar, às vezes, tem pessoas que simplesmente em que pesem, respeitem os animais, têm algum trauma ou simplesmente não gostam de animais, mas respeitam. Então é muito ruim o cachorro muitas vezes não entende quando o cachorro não é treinado, enfim. Então é sempre bom, dentro do elevador, manter o cachorro próximo, bem próximo. E cuidado, é claro, mas aí já é uma questão, cuidado para não puxar muito a coleira, a dica que eu dou, não puxar muito, porque daí você passa atenção para o animal e aí você pode ter um acidente, uma mordida dentro de um elevador, alguma coisa assim. Novamente, aqui outro tema importante, né? E aqui a gente fala de todas as raças, né? De todos os tipos de animais, né? Cachorro também, de todas elas. Se ele não representa um risco ou uma ameaça, ele pode sim transitar nas áreas comuns, né? Muita gente diz que o cachorro tem que entrar pela porta da garagem, tem que entrar aí pelos fundos, e não, ele pode transitar sim pelas áreas comuns. No caso, de novo, trazendo para o meu caso, que é um cachorro que potencialmente representa um risco para as pessoas, esse sim, tem que estar de focinheira, né? E focinheira, só para explicar um ponto bem específico, eu estudei bastante, porque sendo advogado e participando da OAB, a gente acaba, de certa forma, e ainda mais trabalhando com direito imobiliário, eu acabo, de certa forma, tendo um telhado de vidro. Então, eu pesquisei a questão das focinheiras, né, e não existe uma regulamentação técnica para qual tipo de focinheira devo usar. Focinheira, né? Eu uso, por exemplo, eu conheço meu cachorro porque eu adestrei ele há 10 anos. Eu uso aquela que é Gentle Leader, que só fica na volta, né? Que é como se fosse um cabresto. É uma focinheira, entendeu? A legislação, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que até hoje que eu pesquiso, não estou errado, que bom. Então, a focinheira, até porque assusta ainda mais as pessoas se você vai usar uma focinheira fechada ou uma focinheira de metal, como alguns usam, né? Eu tenho um cachorro porque eu gosto do animal e eu não tenho nenhuma pretensão, até porque ele tá meio gordinho, agora não tenho nenhuma pretensão de assustar as pessoas, muito pelo contrário, né? Então, é um ponto bem importante, né? Muitas vezes convivência com seres humanos é bem complicada. Como o vídeo mostrou ali, a convivência com os animais é muito fácil, muito dócil. Agora, com seres humanos não é tão fácil, né? E, infelizmente, eu falo do nível de evolução, esclarecimento das pessoas, o que a gente vê muito, entristece muito nós, casos de envenenamentos e proibições ilegais, né? E não é pouca coisa. Eu que trabalho todos os dias com condomínio, eu brinco que eu sou igual um médico de pronto-socorro, que infelizmente a gente vê de tudo, e não importa qual condomínio que a gente está, se é um condomínio de alto nível, um condomínio de baixa renda, não importa a cidade, sempre tem esses casos. Então, infelizmente, a gente tem isso aí. E aí, claro, né, procurar a autoridade policial e registrar um boletim de ocorrência, né, porque maus tratos, aí, como foi bem falado e pontuado anteriormente,
é passível, sim, de uma condenação penal, e até porque, eu sempre falo que no condomínio, gestão de condomínio é uma coisa muito política. Então, quando você mostra um pulso, né, mostra uma determinação firme, as coisas começam a melhorar. Entendeu? Então, as questões dos animais, eu entendo que tem que ser levado como se fosse um ser humano, que muitos de nós consideramos, e sempre que tiver um problema, tomar as medidas cabíveis. É sempre bom salientar que o condomínio deve ter um livro de registro, né, na portaria, enfim, se tem a portaria, ou se não, com o síndico, e tem que ser registrado no mínimo nesse livro, e se ameaça, se for passível, se for realmente alguma coisa mais grave, registrar um boletim de ocorrência. Bom, e agora trazendo alguns deveres nossos também, deveres do tutor. Responsabilidade do tutor é uma coisa que parece meio óbvia, só que as pessoas, né, têm a convivência com o seu cachorro, e o que eu sempre falo, eu gosto muito de cachorro, sempre me dei muito bem, então por isso eu falo mais em cachorro, porque os problemas acontecem muito mais. Gatos são mais ariscos, não são tão sociáveis e permanecem dentro da unidade, né, do seu apartamento. O cachorro que a gente tem grandes problemas. O cachorro, quando o César Millan, né, que eu admiro muito, ele diz que a gente não tem que treinar o cachorro, a gente tem que treinar os humanos, né? E eu me sinto muito privilegiado de ser, desde pequeno, conviver com o cachorro, e nunca, eu já fui mordido algumas vezes, mas eu me dou muito bem com o cachorro, e eu conheço adestramento, enfim, estudei um pouquinho por ter um cachorro nesse porte, né, sempre gostei. Então eu vejo um grande problema aqui das pessoas, né, que o nosso filho é sempre lindo, nosso filho não tem defeitos, e às vezes a pessoa solta o cachorro e o cachorro incomoda muitas outras pessoas. Então a primeira dica, a primeira obrigação é manter o seu cachorro perto de si, né, com uma guia curta, cuidando também, né, justamente para não ficar uma guia que vá comprometer o próprio animal, né, uma guia curta demais também, que muitas vezes as pessoas estão arrastando o bicho, mas sempre manter ele perto do seu corpo. De novo, crianças pequenas não devem ser deixadas sozinhas com cães nas áreas comuns, porque criança, ela não tem um discernimento o mesmo que o nosso, até no jeito que ela aproxima a mão, né? Se ela, claro que não estão vendo no vídeo, mas do jeito que ela aproxima a mão, se ela aproxima a mão assim, o cachorro morde. Se você aproxima a mão de outra forma, o cachorro não morde. Então, é muito normal, muito comum a gente ter esse tipo de problema com crianças. A criança vai dar um carinho no bicho e o bicho não está acostumado, o bicho se assusta pela abordagem. E mesma coisa a criança com o seu próprio pet, né? A criança não tem esse discernimento. Então, não é bom deixar elas nas áreas comuns. Novamente, a focinheira, né? É obrigatório o uso de focinheira. Tem uma lei estadual, se eu não me engano. São pouquíssimos artigos, mas que é bem claro, tem que usar a focinheira. E eu até acho que se não tivesse a lei, a gente tem que usar, né? Porque representa um risco, né? Porque vejamos, uma pessoa, daqui a pouco, uma pessoa mais velha, né, tá com um cão desse tamanho, o cão, por alguma razão, se fica nervoso, enfim, né, se assusta, qualquer coisa que acontece com ele, e aí acontece um grande acidente. Se ele está com a focinheira, pode ser que não aconteça nada, ou pelo menos retarde algum problema grave, né? Porque um cachorro grande, quando morde, ele tira pedaço, né? Um cachorro pequeno machuca um pouquinho, mas o cachorro grande, realmente. Aí, novamente, aqui a mesma coisa, né? Manter o cachorro perto de si, e principalmente na guia, né? E a gente tem que entender que nós somos amantes de animais aqui. A gente entende o animal, no meu caso, pela espiritualidade, eu entendo que é um animal ser divino, né? Que nós é que estamos aqui para aprender com eles. Entretanto, tem pessoas que não gostam, e tá tudo bem elas não gostarem. Agora, a gente não pode obrigar elas a gostarem. Então, esse ponto de manter o cachorro perto de si, principalmente que ele não se aproxime de terceiros sem que essas pessoas autorizem. Né? A gente, quem convive, né, com cachorro, sabe da pessoa, a gente olha para a pessoa, a gente sabe que a pessoa gosta de cachorro, enfim, mas a gente tem que cuidar disso, né? E a gente vê muitos problemas de pessoas que não têm esse discernimento, né? O discernimento que tem um cachorro e acha que, novamente, meu filho é lindo e todo mundo tem que gostar dele. E aí, gente, isso aqui, né, é uma coisa óbvia para nós, porque, infelizmente, olha, gente, o que eu vejo assim de reclamações, de dejetos, de cães e aí também de gatos, e de gato ainda um pouquinho, o odor é ainda maior, e a gente tem muita reclamação. As pessoas simplesmente não cuidam, né? Hoje em dia a gente tem aí tanto para cães quanto para gatos, é claro que custam um pouquinho mais, mas a gente tem os próprios rolinhos ali, os próprios condomínios fazem isso, mas muitas vezes porque a pessoa tem, sei lá, uma personalidade que, de certa forma, tem um prazer com isso, incomodar os outros, faz de propósito.
E é muito ruim, é muito difícil, né? Porque aí já vamos ver como é que a gente faz para coibir. Como é que a gente faz para coibir? Bom, vai lá, vai ter que tirar uma foto, vai ter que ter uma câmera de segurança, enfim, vai ter que aplicar uma multa. E é muito difícil, é muito difícil. Então é uma coisa tão simples que as pessoas simplesmente não respeitam, né? Ou na hora que vão recolher as fezes, não recolhem todas as fezes, né? Então é um problema que a gente tem bastante. E além de que, obviamente, né, o sistema biológico de um animal, apesar do DNA ser praticamente o mesmo que o nosso, está totalmente diferente, bactérias, enfim, e potenciais riscos à saúde e doenças. Que também é uma coisa muito importante, né? A gente vê hoje em dia, né, o normal é você ter 1, 2 pets, enfim, de raças diferentes, mas também temos acumuladores, né? E isso é um grande problema. É um grande problema porque é muito difícil de lidar. Primeiro que você está com uma pessoa que tem algum transtorno e depois que leva anos, né? E a gente vê muitas ONGs, muitas pessoas, né, como nós, que são apaixonados por animais, se compadecerem e terem um caminho tortuoso até uma solução, né? Então parece uma coisa óbvia, né? Manter o asseio e a limpeza da sua área, né? Do seu imóvel, mas isso não é tão comum quanto a gente pensa, né? Então as pessoas às vezes têm uma área, né, reservada ali que o animal se acostuma com um determinado ponto do imóvel, né? E principalmente a questão da urina, né? Fica um cheiro muito forte e fezes, né? Então é uma coisa bem comum e que as pessoas não levam em consideração. E, novamente, né, latidos. Isso é um grande problema, né? Um grande problema. Tem raças de cães que simplesmente não latem pelo próprio comportamento deles e tem outras que latem bastante, principalmente de pequeno porte, né? E a gente sente, eu vejo muito isso, né, no meu condomínio. Eu adoro cachorro, então, o cachorro latindo para mim eu durmo normal, mas tem gente que se incomoda muito, né? Muito. E isso é uma coisa muito comum, né? E dia, noite, cachorro latindo, principalmente quando a gente não tem, né? Eu sempre penso assim, o cachorro é uma grande responsabilidade, né? É aquilo que a gente sempre fala. A gente tem que compreender a natureza de qualquer animal que a gente está. Todos os animais são simples, entendeu? Todos os animais, cavalo, é simples de você montar no cavalo, se você entender a natureza dele, se você sentir energia, da mesma forma que um cachorro. Só que o que a gente vê é que as pessoas simplesmente não entendem como funciona o animal, né? E aí, essa questão de latidos, né? Muitas vezes a gente tem o problema, e aí eu entendo que quem investe no animal, hoje em dia, com a vida que eu tenho, que bom que o cachorro está com a minha ex-mulher. Eu não teria condições, e seria uma tristeza eu manter ele, um egoísmo. Eu tenho o cachorro comigo, nas condições que eu estou, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? E principalmente o cachorro que late, o cachorro não late à toa, ele late por alguma coisa, né? E cachorros, a gente, no caso específico de cachorro vem canis lupus, né? Vem do lobo. Então, todo cachorro foi uma raça desenvolvida pelo ser humano, né? Há 15, 20 mil anos que a gente desenvolve cachorros. Então, todo cachorro é artificial, é uma raça desenvolvida pelo ser humano e que lhe serve para um propósito. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, que as pessoas não pensam nisso quando vão adquirir um animal, né? Adquirem só ele pela beleza, né? Pela beleza, pelo tamanho, e não sabem que muitos dos cachorros pequenos, não vou citar raça, são cães sentinelas, outros são cães pessoais, outros são cães de guarda, né? E isso num condomínio, e isso é muito difícil de você adestrar. É difícil, e além de que nós temos um grande problema, né? Que nós ficamos o tempo todo fora, trabalhando, e o cachorro fica ansioso, né? Fica ansioso, aí ele ouve um barulho, late, interage com as coisas que acontecem. Então, esse é talvez um dos maiores problemas que a gente tem. E aí tem outro problema que é muito difícil de documentar e principalmente de aferir, porque daí você tem que medir decibéis, isso é muito difícil, caro, né? E é um problema que a gente enfrenta. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta nos condomínios. Gente, tentei ser breve, agradeço. O tema era muito longo e eu tentei sintetizar no mínimo possível. Tem muitas outras coisas, como, por exemplo, redes, né, utilização de redes e tantas outras coisas, né? Mas eu sei que quando a gente fica para o fim, a gente acaba ocupando o tempo dos outros palestrantes. Então, eu agradeço muito pela oportunidade e tentei trazer de forma sintética e bem rápida alguns dos pontos que mais nos afligem e que a gente mais trabalha para quem trabalha com condomínios. Obrigada, doutor Ricardo Vogt. Temos 3 perguntas para o doutor Ricardo, uma pergunta para o Tenente Coronel Rodrigo, e vamos lá. A primeira pergunta sobre o que o senhor estava falando agora,
a respeito dos pets latindo o tempo todo, né, no condomínio, os pets sozinhos. O que os condôminos podem fazer para que esse imbróglio possa se desfazer perante os condôminos que ali estão incomodados e também para o bem-estar do animal, né? Tanto cães, gatos, passarinhos. O que se pode fazer para o bem-estar do animal e para o condomínio? Eu diria que essa pergunta é praticamente um pinga-fogo, porque é bem complicado, né? O animal que late muito, a gente tem esse problema, né? Primeiro como eu falei, verificar qual é o tipo de raça dele, né? Determinados cães que vão latir mesmo, né? Que não tem como fugir dessa natureza. E mesmo assim, aí temos algumas soluções, né? Primeiro, documentar, né? No caso das pessoas que se sintam incomodadas, documentar, né, forçar o síndico, que muitas vezes o síndico também está numa posição de conviver no condomínio e não querer esse tipo de embate, porque no condomínio a gente vai viver, né, vai ver essas pessoas o tempo todo, mas tem que sim ter uma notificação. O primeiro passo é a notificação, verificar o que prevê a convenção de condomínio e aí tomar as medidas, multa, enfim, e é claro, da parte do tutor, o certo é, primeiro, conhecer a natureza do animal e depois buscar um serviço especializado. Nós temos muito bons adestradores que ajudam bastante, né? Então, eu sempre vejo assim que, muitas vezes, por eu entender de cachorro, empiricamente, é claro, eu não tenho curso, né, curso formal, mas eu entendo empiricamente, pelo próprio comportamento do cachorro, a gente vê que muitas vezes é a ansiedade, né? A ansiedade do cachorro, e é uma situação bem difícil, porque demora muito tempo e demanda provas que são difíceis de produzir. Talvez até pelo próprio bem-estar do animal, essa questão seja mais complexa do que imaginemos. Talvez nem apenas o incômodo com os condôminos, mas também a questão de maus tratos, como bem comentou anteriormente o Tenente-Coronel Rodrigo, também o Dr. Lucas comentou. E vamos para a segunda pergunta, então. A respeito de pessoas que trabalham como pet sitter em condomínios. Quantos pets, na maioria são cachorros, quantos cachorros por vez podem descer as escadas? Os cachorros podem mais de 2, 5, e se pode sem focinheira, essa questão. Perfeito. Primeiramente, eu sempre digo que, por amar animais, eu vejo, né, sempre o direito pelos animais, né, depois pelos humanos. Então, vamos lá. Quantos cachorros podem? Né? No caso é cachorro, né? Enfim, quantos puder. Não tem uma limitação. Contanto que, né, tem espaço para eles descerem nessas escadas, né? Porque não pode se amontoar e daqui a pouco um tropeça no outro, embola todas as guias, enfim. Então não há uma limitação, né? Não há limitação. A limitação é do próprio espaço físico que comporta, né? A gente vê também a limitação da própria pessoa, né? De poder conter os cachorros, né? Porque é aquele negócio, é a matilha, né? E daqui a pouco o líder se estressa, vira uma coisa bem complicada. E de novo, cachorro que tem um porte grande e que está abrangido pela lei ou que representa uma ameaça, tem que usar focinheira. É mais fácil, gente. A gente tem que pensar que daqui a pouco vai se incomodar, entendeu? Daqui a pouco o animal vai sofrer um maltrato, como o tenente-coronel bem falou. A gente desconhece o animal e por um comportamento que a gente não reconhece nele, a gente se sente ameaçado e vai machucar um animal, né? Então, não existe uma limitação. A limitação é sempre o bom senso. Infelizmente, as pessoas não têm bom senso às vezes, né? Então, sempre cuidar. Então, se você vai, nesse exemplo, caso prático, ver as dimensões dessa escada, né, e ver quantos cachorros a pessoa pode transportar, né? Fala. A questão, se há possibilidade da passagem de um outro condômino junto com 5 cães, né, doutor Ricardo, se haveria a questão da convenção do condomínio também, se é permitido quantos, né? Às vezes também a legislação diz que pode, né? Pode, mas talvez a convenção consiga limitar a 2 por vez, seria isto? Aí é polêmico novamente, né? Aí, nesse caso, também é novamente o bom senso, né? Tá descendo as escadas, a pessoa vai ter que parar no andar, poder manejar, enfim. E mesmo eu entendo que se nesse caso da convenção, se a convenção estipulasse um número, seria muito difícil.